Bom dia, galera. Boa tarde, boa noite. De acordo com o fuso horário que vocês podem dar uma olhada aí nesse vídeo. Então, 1º de agosto de 2026 e eu aqui como? Graças a Deus, bem. Então, vamos falar sobre Ceuta e Melilla, né? Aí essas cidades que estão próximo aí, colado com o continente africano, né? Bom, vocês devem ter visto aí no Brasil e aí em todos os lugares aí a notícia, né? Sobre essa imigração em massa dessa forma. Bom, nós que já chegamos aqui como imigrante e que hoje, graças a Deus, somos nacionalizados, mas a gente ainda fica, né, com aquela coisa de não ter cuidado quando opinar em relação à imigração, porque se a gente teve direito, as pessoas têm direito também. Só que existe formas e formas, mas mesmo assim a gente é suspeito para falar sobre essas coisas, né? É melhor a gente se reservar e deixar aí na mão dos nativos do país que comandam. Agora, uma coisa eu vou colocar aqui, é o seguinte: Ceuta, né, e Marrocos tem uma história igual como mais ou menos a faixa de Gaza, vamos dizer assim, mas com uma dimensão muito menos, né? Então o que acontece? Essa história já é do passado, já é uma história que vem arrastando vários episódios do passado, né, por causa desse território aí. Então o que acontece? Acontece que isso também tem uma geopolítica muito complicada, aí que já vem de muitos antepassados. Aí tem também, para completar, um homem aqui nessa redondeza aqui da província de Burgos, aí pro lado de Miranda, de Miranda não, desculpa, de Aranda, de não sei o que andava, me parece que empadronando 30 mulheres. Aí, né, eu tenho até um colega que também estava ajudando algumas mulheres, não sei se isso foi coincidência também, mas eu acredito que ele não tenha nada a ver com diretamente com isso assim, né, vamos dizer assim, que faça parte de uma organização, alguma coisa mal assim. Mas a essas mulheres, o que acontece? Elas vinham ter filho aqui na Espanha, vinha da França e vinha da França e vinha da Bélgica e de países mais próximos, das redondezas, ter filho aqui na Espanha, porque aí automaticamente a criança ia dar documento para a mãe. Só que, claro, não é um processo assim, a mãe tem que estar aqui, tem que negar a nacionalidade brasileira da criança em Madrid, esperar, a criança tem que ter a documentação, depois tem que ir em Madrid, e não é um processo instantâneo, né? Leva tempo, mas mesmo assim era uma forma mais rápida dos filhos terem nacionalidade nascido aqui e também das mães se beneficiar de uma permissão de larga duração de 5 anos. E assim eles iam se legalizar na Espanha e ter carta aberta para transitar pelos países da União Europeia. Com esse escândalo, com essa situação toda, tanto de Ceuta, como da situação dessas mulheres que vieram ter filho aqui, causou uma indignação em alguns países da União Europeia, do espaço Schengen. Então o que acontece? Espanha já faz um tempo que é conhecida como o país mais flexível, vamos dizer assim, depois de Portugal. Só que a União Europeia, gente, ela pressiona os países porque entrada, por exemplo, se entra muita gente de Portugal, coloca toda a União Europeia em risco. Se entra qualquer gente por Ceuta, bota toda a Europa em risco. Por quê? Porque as fronteiras não têm controle, porque é a União Europeia, dos países do espaço Schengen e da União Europeia. Então, o que acontece? Por uma parte os países têm razão, mas aí tudo tem um interesse da geopolítica, de pressionar os países. Então Espanha, como é um país um pouco flexível com a imigração, um pouco, hein? Cuidado, vai de cada província, vai de cada situação. Então eles estão pressionando a Espanha, ameaçando com que vão controlar as fronteiras, e agora com certeza, se você vai para a França, com certeza deve ter algum controle por lá, mas a lupa, né?
porque esses pessoas que entram por Ceuta pode pegar carona em caminhoneiros ou ameaçar caminhoneiros e ir para países aí fácil, fácil, fácil. Então tá havendo um controle, né, nas fronteiras, coisa que não havia antes assim, né, a não ser que busca fugitivo ou coisas assim. Então isso está causando um problema para a Espanha, porque a Espanha está sendo vista como Portugal foi visto na época da manifestação de interesse. E isso só vai prejudicar os imigrantes que vão chegar querendo imigrar legalmente, ou só vai prejudicar as pessoas que já estão aqui, porque agora a União Europeia vai pressionar a Espanha a endurecer e ficar à altura dos outros países que é endurecido. Pode mudar até o tempo de nacionalidade para brasileiro, pode mudar até a forma de como as crianças vão nascer aqui e vão dar, vai mudar tudo por causa de uma situação aí que já vem acontecendo. Claro que Ceuta não tinha tanta gente fazendo isso, pulavam a baia lá, pulavam a cerca, faziam algumas coisas assim, mas não era tanto como foi dessa vez. Então, para evitar, para pressionar o ser humano a não voltar a fazer ou não criar situações piores, é logicamente que vai vir um efeito em massa para que essas pessoas possam sentir e os outros imigrantes. Então isso só vai piorar para os imigrantes, né? Só vai piorar para aqueles que, por causa dessas situações, às vezes, ter documento de larga duração não é garantia, porque vai que vai acontecendo essas coisas durante o tempo e as pessoas vão endurecendo até mesmo as documentações de larga duração. É por isso que eu sempre digo, tire a sua nacionalidade, porque a nacionalidade é que vai te garantir todos os direitos iguais de qualquer cidadão espanhol. Tira legalmente, de forma legalmente. Então, gente, é o que está acontecendo aí em Ceuta, em Melilla também que acontece. E esse território aí é meio que africano, meio que território africano também, já foi, aí agora é espanhol, aí fica essa coisa. Mas é território espanhol, né? Legalmente foi conquistado e então tem essa rincha, tem essa coisa, até mesmo pessoas espanholas que pensam diferente, apoiam, né, que esse terreno deveria ser devolvido, sei lá. É uma coisa meio louca. Agora o que as pessoas têm que ver que é o seguinte: a Espanha não convém ela sair da União Europeia e nem do espaço Schengen. Então o que ela vai fazer? Ela vai aceitar a pressão psicológica, sociológica, de geopolítica da União Europeia e da coisa, porque é obediência, tem que ter obediência. São países unidos, como Estados Unidos, que são países unidos que têm que trabalhar em comunhão da fortaleza e da proteção do espaço Schengen e do espaço europeu. Então, não é, para mim, a meu modo de ver, tá, gente? Eu moro 9 horas de carro, 9 horas, é muito longe. Eu estou no norte da Espanha e o sul da Espanha é do outro lado, né? E particularmente eu nem gosto do sul da Espanha por causa das poluições e das partículas que tem pro lado de lá devido a ter muito sol, muito calor. É mais ou menos como alguns lugares do Brasil, tropical, assim, entre aspas, né? Então eu me sinto muito mais tranquilo, sossegado, de acordo com meus problemas psicológicos, né, de leves, e eu sinto muito mais tranquilidade, essa imperatividade, essas coisas assim. Eu me sinto muito mais tranquilo no norte da Espanha, ou no extremo norte da Espanha. Eu nunca saí nesses 20 anos daqui do norte, nem do extremo norte, e não me veria vivendo nesses lugares aí pro lado do sul, até porque tem esses tipos de problema, né? É problema de geopolítica, é problema do passado, né? Que eles têm que resolver aí, e é briga de gente grande e a gente não tem que se meter. Logicamente que o que está acontecendo aí, com certeza deve ter dedo de partidos, de alguma coisa mais grande, porque como é que vão deixar entrar tantas pessoas assim e dessa forma? O problema não é entrar. Com certeza deve ter entrado pessoas que realmente necessitam, por estado de calamidade, né? Por estado de desespero, pela situação de alguns
de alguns territórios de Marrocos, porque Marrocos também tem seu luxo, suas coisas, deve ter suas boas coisas, né? Com certeza deve ser aquela população menos privilegiada, mais pobre. Comentam, eu não sei, que até pessoas que têm penas leves, que tem que entrar assim, que não conseguem entrar legalmente por isso, pelos delitos, e se aproveita dessa situação. Só que a Espanha, ela é muito boa de coração, mas eu conheço os espanhóis, eles têm muito poder de paciência e de humanidade, mas quando eles se zangam também, principalmente no norte aqui, eles são bem duros, eles coração de pedra, né? Se nós, que somos de país tropical, somos de muitas raças misturadas, muitas das vezes a gente se zanga e fica bem uma defensiva ditatorial, imagina umas pessoas que... E isso só vai causar, gente, com que a Espanha vire um país igual à Suíça, igual a Itália não, porque a Itália faz essa graça aí, gente. Eu vou falar da Itália. Eu gosto muito da Itália, entendeu? Inclusive parlo italiano. Buonasera a tutti, gente, buongiorno. E eu até gosto, meu objetivo era ter ido para a Itália, né? Eu gosto da Itália, eu gosto da fronteira da Itália com a Suíça, gosto de vários lugares da Itália, tem bonitos ali próximo à Suíça. Não gosto do sul da Itália, por alguns motivos, assim, mesmo que eu não gosto do sul da Espanha. E a Itália, ela não pode ficar falando dessas coisas. Ela é a primeira a dizer que vai fechar as portas para pedir para que a Espanha não tenha livre passeio pela Itália, entendeu? Sendo que lá tem mais imigração, assim, nesse sentido, de que aqui, entendeu? Você vai... A Itália, não sei qual é a da Itália, né, nessa parada aí. Bueno, eu acho que é uma iniciativa um pouco exagerada, né? Poderia fazer como a França, que a França disse, olha, eu vou só controlar um pouco, de que dizer que não aceita mais. Sabe, nós aqui, né, eu me incluo por nacionalizado, não temos tanto interesse assim em estar pela Itália dessa forma, como eles pensam, entendeu? Tem vários países aí, mas só que muitas das vezes pode encandear o efeito Maria vai com as outras. O efeito, os outros países podem pensar em dizer assim, se a Itália está fazendo, vamos fazer também. Não que a Itália seja um modelo para a Suíça ou para outros países aí, né, misturando o espaço Schengen com a União Europeia, que seja um exemplo a seguir, mas é uma forma de obrigar a Espanha a tomar um comportamento mais enérgico contra a imigração ilegal, né? Dessa forma, né? Mas correndo para dentro de outro país assim, sem ter o controle de quem matou, quem não matou, quem roubou, quem não roubou, assim em massa, né? Mas é isso aí. Mas nós aqui estamos bem tranquilos em relação a esse tipo de coisa, porque estamos muito distantes, mas muito distantes. São 9, 10 horas de carro próprio para o sul da Espanha, para essas cidades, né? Ceuta, Melilla. Então, cara, a gente está tranquilão aqui, né? É como eu digo, o norte da Espanha, ele é muito Europa, assim, vamos dizer assim, mais parecido ao norte da Europa, sabe? O norte da Espanha é mais parecido ao norte da Europa, neva, tem mais umidade, muitas das vezes, a umidade para rios, vamos dizer assim, já no sul é praias e tal, aqui também tem sua praia. Bom, enfim, tem suas complexidades. No sul da Espanha é lindo também, é muito bonito, os climas maravilhosos para quem gosta de muito sol. Mas é isso aí. Gente, fica esse vídeo para vocês aí, ó, só para dar notícia daqui no meu modo de ver e parecer, sobre esses acontecimentos em Ceuta, entendeu? Aqui lá para o sul da Espanha, em relação ao que está acontecendo aqui sobre essas mulheres grávidas que estão chegando em Burgos. Para quem não sabe, eu moro em Burgos, né, capital. Então eu sei que por aqui a polícia já andou, todo apartamento que tem mulheres grávidas que vêm de algum lugar da redondeza daqui, estão sendo investigadas pela Polícia Nacional. Para quê? Para controle, para a própria proteção dessas mulheres, para essas mulheres não serem exploradas, né? Porque muitas das vezes tem pessoas, né?
que vão no intuito de ajudar, mas a troca dessa ajuda também é muito desigual. Por exemplo, uma pessoa diz, eu ajudo, mas tem dinheiro por meio, tem muita coisa por meio, então aí já não é uma ajuda assim meio santa, né? Já é uma coisa mais com uma intenção também de fazer um ganho de dinheiro ilícito em algumas situações, né? Digo, logicamente que tem pessoas da igreja que eu tenho um colega meu que tenta ajudar, né? O teor dessa ajuda e a verdadeira intenção dessa ajuda não cabe a mim julgar, porque é ele Deus, né? Eu acredito que ele tem a intenção de ajudar, só que ele não está nesse meio, porque foi assim, essa rede de 30 mulheres que vieram ter filhos em Burgos. Por que Burgos? Porque Burgos, gente, está mais próximo de França, entendeu? Está próximo de França. Então, vindo para Burgos, entendeu? Aqui tem brasileiros e maioria 30 grávidas brasileiras. Então, aí pode França, pode ter gente que vem de como é que se diz? De Bélgica. Pode ter gente que vem de todos os lugares. Vai para Bélgica, vai para França, da França vem para Burgos, ou então pode ir para Vitória-Gasteiz aqui perto também. Só que o País Vasco tem uma situação diferente, então o País Vasco é um lugar mais, vamos dizer assim, sofisticado financeiramente. Então eles acham que Castilho León é melhor, mas aqui é duríssima, Eu já sabia que essa história não ia acabar bem, né? Até mesmo para pessoas que têm intenção de ajudar, e está sob investigação, sob sigilo. E eles com certeza, sim ou sim, vão aclarar isso, porque é muito fácil para eles, porque hoje em dia todo mundo é controlado. Então essas duas situações se coincidiram e vão trazer bastante mudanças para a lei de imigração, por pressão da União Europeia e porque a Espanha também não quer virar um Portugal, vamos dizer assim, e Portugal também já fechou as fronteiras. E Portugal, ele agora já não é mais como antes, negócio de manifestação de interesse, e que mesmo sendo legal, né, manifestação de interesse para mim é uma coisa legal, porque, tipo assim, você tem antecedentes penais, você vai dar satisfação de tudo, e para mim bacana. Agora, essa forma de entrar nas fronteiras correndo, que a gente não controla quem tem mandato de prisão, aí o negócio realmente fica complicado para os delitos mais graves, né? E vocês viram aí no jornal, eu acho que passou que houve esfacamento, como se diz, apunhalamento, houve agressões a quebrar de veículo, os próprios espanhóis agrediram eles também. Então uma verdadeira guerra campal igual às gangues, né? Igual às gangues aí no Brasil. Então é isso, gente. Fica um grande abraço e eu vim falar aqui sobre essa história aí de Ceuta, aqui na Espanha. Fica um abraço aí para vocês, espero que vocês tenham gostado, mas isso é problema deles lá, gente grande, sobre geopolítica, essa história do passado, entre essas guerras aí entre muçulmanos, entre muçulmanos não, entre árabes, né, bom, sim, em geral, e o povo espanhol, as conquistas. Para quem não sabe, a Espanha foi quase conquistada por o povo árabe. Então tem essas histórias, não é uma coisa assim também. Aí vem também, gente, só para terminar, que eu vou me lembrando aqui, vem também o interesse da mídia em ganhar hype, ganhar destaque, exagera um pouco, entendeu? A galera pega, aumenta o número de pessoas, faz entrevistas em acontecimentos isolados, aumenta a dimensão desses acontecimentos, ou seja, a loucura do ser humano em piorar mais o que está ruim para poder ganhar atenção, né? Ganhar vaidade, ganhar atenção, ganhar um dinheiro que não vai trazer saúde, não vai trazer benefício próprio. Por isso que eu gosto das coisas de Deus, por isso que eu gosto de tentar ser imitador de Cristo, porque eu sou justo no social, sou exemplo no biológico e procuro o espiritual de uma forma da ordem que Deus deixou, e é isso aí. Fica um abraço aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo.